Saudações, povo lindo, povo maravilhoso, sejam extremamente bem-vindos a mais uma Volta ao Mundo em 80 Dias. E se você quiser saber a relação entre os países, entre as culturas e o meio ambiente, continua aqui com a gente que você vai saber muito mais do que você sabe hoje sobre esse tema, que é de suma importância, porque vocês é quem vivenciará esse momento climático que nós estamos, digamos, desenvolvendo hoje. Pois bem, vamos lá, vamos só conhecer os objetivos da aula de hoje, reconhecer os aspectos que marcam a relação dos diferentes países com o meio ambiente, compreender a importância de se desenvolver um olhar mais abrangente a respeito de outras culturas. E para a gente dar início e o start à nossa aula, gostaria primeiramente de agradecer a Kátia e ao Laércio, que estarão levando nossa voz através das Libras, e agradecer a Marcela, que estará conosco para a gente fazer um papo sobre a relação entre os países e o meio ambiente. Então, Marcela, seja super bem-vinda ao Centro de Mídias. Um imenso prazer recebê-la em nossos estúdios e fique à vontade para se apresentar. Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Marcela. Eu vou me descrever aqui para tradução em Libras. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos na altura do ombro, enrolado, loira, de olho azul, e eu estou vestindo uma camisa pink. Atualmente eu trabalho na Secretaria de Relações Internacionais aqui da Prefeitura de São Paulo, e é uma honra dividir essa manhã e essa aula com vocês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. A gente vai começar, então, tentando fazer já o link entre os países e essa questão do meio ambiente. Então, aí na tela com vocês, para vocês terem uma dimensão e lerem as perguntas com a gente, por que a pauta das questões climáticas não pode ser tratada pelos países individualmente? Acho que é uma questão assim que pode permear a cabeça aí de vocês que estão assistindo. Então, vamos começar com ela. Claro, assim, de uma forma bem simplista. A gente vive em um mundo globalizado. Não existe um planeta B. Todos os países estão vivendo sobre o mesmo meio ambiente. Obviamente, uns sofrem mais, outros sofrem menos com as mudanças climáticas, mas todos os países, sem exceção, sofrem com o aquecimento global. Inclusive, isso foi uma discussão que aconteceu, foi divulgado ontem pela União Europeia, um acordo preliminar dos Estados-membros do bloco para proibir a importação de produtos originários de áreas de desmatamento. E esses produtos são cacau, café, carne bovina, madeira e derivados. Então, assim, o projeto mira sobretudo a Amazônia, então a nossa maior floresta tropical do planeta, que grande parte fica aqui no Brasil, que sofreu um grande crescimento nas taxas de desmatamento nesses últimos anos. Então, assim, não adianta a gente desmatar aqui, sendo que os outros países não vão importar produtos que a gente produz, o ar vai sofrer, todos nós vamos sofrer com o aquecimento global. Então, acho que de uma forma bem simplista é isso, por isso que a gente não pode tratar de individualmente, todos estamos no mesmo meio ambiente. Perfeito, isso aqui é uma discussão bastante importante aí para vocês, para a gente achar que... Para a gente não achar que é somente, então se eu fizer só a minha parte, tá tudo bem. Você tem que fazer realmente a sua parte, mas a gente tem que pensar em questões mais coletivas, porque senão os efeitos não vão ser mitigados só com uma pessoa fazendo a parte dela. Marcela, alguns países vão ser mais afetados que outros pela questão do meio ambiente. Eu já ouvi isso em alguns lugares. Essa frase aí, ela é verdadeira? O que a gente pode conversar sobre isso? Sim, é uma frase verdadeira. Apesar dos países mais desenvolvidos serem os maiores emissores de gases causadores do efeito estufa, a concentração da poluição é maior nos países mais pobres. Os grandes emissores de gases de efeito estufa
são os menos que têm poluição de ar. Por exemplo, os países mais pobres têm a tecnologia mais defasada. Então, eles não conseguem investir em ônibus elétrico, por exemplo, que polui mais. Então, os países ricos têm essa vantagem, eles conseguem investir em pesquisa sobre o meio ambiente e conseguem implementar políticas públicas que têm essa redução de danos, entendeu? Eles conseguem desenvolver tecnologias para separar lixo, ônibus elétrico, captar água da chuva. E não precisamos ir para outros países, né? Aqui mesmo em São Paulo a gente consegue sentir essa diferença. Recentemente também saiu uma pesquisa de que existe diferença entre arborização nos bairros. As áreas com menos concentração de árvores estão nas regiões mais pobres, como o extremo leste, como o extremo da Zona Leste. Nessa pesquisa mesmo saiu que um quarteirão de Moema, que é o bairro mais nobre da Zona Sul de São Paulo, é possível contar 18 árvores no mesmo quarteirão. E no Itaim Paulista, que é um dos bairros mais pobres de São Paulo, apenas 3 árvores por quarteirão. Então, a gente nem precisa ir muito longe, essa é a nossa realidade dentro da mesma cidade. Ah, perfeito. Essa discussão é bastante interessante. Eu já fiz esse, digamos, teste usando, sei lá, o Google Earth. Aí você vai observar as regiões que têm mais verde tendem a ser realmente as que têm o maior índice de desenvolvimento econômico. Então é uma questão bastante interessante. E, sei lá, normalmente quando a gente vai falar de países mais afetados pela destruição do meio ambiente, a gente... Normalmente o que vem na nossa cabeça é, sei lá, os países insulares. Então a gente pensa na gloriosa República de Vanuatu, a gente pensa em Fiji, a gente pensa nas Ilhas Salomão, sei lá, mas nem sempre a gente olha, né, para a nossa própria região, para o nosso próprio bairro, o quanto que as mudanças climáticas, a destruição do meio ambiente pode afetar a gente aqui tão próximo. Nós temos exemplos assim de cidades e países que estão atuando para que esses problemas ambientais sejam de alguma forma minimizados? Sim, temos. Eu vou começar novamente aqui perto da gente. São Paulo mesmo é um exemplo. A cidade começou a implementar o ônibus elétrico, então isso reduz a poluição. Interessante. Nós começamos a fazer jardins de chuva para captar água e reduzir possíveis enchentes. E eu gostaria de citar alguns países, por exemplo, a Espanha, que investe bastante em energia limpa com a utilização de ônibus elétricos e a implementação do conceito de cidade em 15 minutos, em que um cidadão não deve demorar mais do que 15 minutos para se deslocar para os seus afazeres, trabalho, casa, escola, sempre priorizando o transporte público ou o uso de bicicletas. Uma outra cidade que está sendo destaque nesse quesito é Freetown, em Serra Leoa, que tem um projeto de arborização bem legal, que ganhou um prêmio internacional da C40, que é uma rede de cidades que lidera os esforços para reduzir a emissão de carbono. Então, desde 2020, eles já plantaram mais de 560 mil árvores, cobrindo 578 hectares, beneficiando mais de 300 comunidades e gerando mais de 1.200 empregos. Então, assim, não é só pelo clima. As outras áreas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são contempladas com esses tipos de ação. E o objetivo dessa cidade é plantar mais 4 milhões de árvores nos próximos 10 anos. Eu posso citar aqui Bogotá, na Colômbia, que é sempre um ícone de cidade, na liderança disparada deles na eletrificação dos ônibus. E a Alemanha, que investe bastante em dinheiro, principalmente aqui na Amazônia, como forma de criar créditos de carbono e compensar, porque eles ainda investem em energia baseada no carvão. Então, eles conseguem mandar dinheiro para os países que têm um clima melhor, como o Brasil, para plantar essas árvores, já que eles não conseguem fazer isso devido ao clima e à neve do próprio país. Isso é bastante interessante, né? Porque, de alguma forma, a gente está pensando em nossa situação envolvendo a questão de produção, de lucro, e então o meio ambiente, de alguma forma, para ele ser preservado, uma forma, digamos, mais lógica ou mais eficiente dele ser preservado, às vezes acaba sendo fazer com que
destruição do meio ambiente cause prejuízo no curto prazo, porque a gente sabe que no longo prazo vai causar prejuízos imensos. Até a gente teve uma aula agora no 8º ano que a gente conversou um pouco também sobre questões ambientais. Eu consigo lembrar que, por exemplo, a gente teve uma eletiva aqui voltada à África e muitos impérios africanos da antiguidade ou até um pouco mais recente que foram destruídos, eles caíram justamente por causa de questões ambientais. Um exemplo que vem na minha cabeça principal assim são os reinos da Núbia, que eram conhecidos como grandes ferreiros, então eles trabalhavam muito com metal, mas para você derreter o metal você precisa de árvore, porque você precisa do carvão. Então eles utilizaram o carvão que tinha à disposição deles quase a exaustão, e aí o que aconteceu? O império deixou de existir, o reino deixou de existir. Então é algo bastante interessante. Tem uma pergunta aqui, que ela traz um exemplo, fala do Brasil, gente, desculpa, e a relação entre o Congo e a Indonésia. Por que essa relação é importante? Essa relação é importante, são 3 países em desenvolvimento, né? E um dado curioso, eles abrigam 52% das florestas tropicais do mundo. Então, esse movimento desse acordo foi importante para chamar a atenção do restante do mundo, de que a gente precisa preservar esses lugares, buscar parceria com outras nações para pressionar os países desenvolvidos e ricos a financiar a conservação dessas florestas. É um ganha-ganha. Então, a gente precisa do dinheiro para preservar essas florestas e os outros países precisam que as florestas estejam preservadas para eles também não sofrerem com o aquecimento global. Então, é um novo mecanismo de financiamento sustentável para ajudar os países em desenvolvimento a preservar a biodiversidade. É interessante levantar essas questões porque às vezes fica parecendo que só o Brasil tem uma grande floresta de suma importância para a preservação. Recentemente a gente teve a COP, né? Então vamos dar uma olhada na pergunta? Qual que é a importância da COP e, sei lá, de outros eventos internacionais como esse? As conferências ambientais são reuniões em que líderes de diversos países debatem as questões relacionadas à preservação do meio ambiente. Foi a partir da segunda metade do século XVIII que se intensificaram esses debates, né? Depois da Revolução Industrial. Então, a gente teve um período pós-guerra, nós tivemos vários outros, antes de debater isso, a Conferência de Estocolmo, Rio 92, Rio +20, Acordo de Paris. Então, assim, o debate sobre o clima não é algo novo. Então, a gente já está falando sobre mudanças climáticas há muitos anos. E uma das principais importâncias de eventos como a COP e outros eventos internacionais é dar um espaço de fala e luz para esses países mais pobres. Um outro ponto que eu destaco é a cobertura da mídia em relação aos acordos firmados. Isso nos dá, como população, o poder de cobrar os nossos governantes sobre o cumprimento desses acordos. Um outro papel importante é ensinar a população sobre as mudanças climáticas e mostrar que a nossa mudança de pensamento e de pequenas atitudes já geram benefícios para o meio ambiente. Então, os líderes estão lá discutindo, mas a gente percebe que a gente consegue implementar essas mudanças no nosso dia a dia. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesses temas envolvendo essas conferências, mas eu já vi críticas relacionadas a elas que muitas vezes, quando essas lideranças se reúnem, as propostas acabam se transformando em promessas e nem sempre, né, essas promessas são colocadas em prática, né? Então, já que a gente está falando sobre isso, por exemplo, de todos esses eventos, o que já conseguiu ser colocado em prática, o que já foi aplicado, e talvez
o que ainda falta a gente conseguir atingir? Eu acho que a gente precisa começar a pensar no micro, como eu falei no começo. A gente pensa muito em mundo, países, mas a gente precisa primeiro começar a olhar para as nossas cidades. A maioria da população mundial vive em centros urbanos, então a gente olha um acordo macro, mas para chegar nesse macro a gente precisa de mínimas ações. Por exemplo, a gente já conseguiu replantar muita coisa aqui em São Paulo. Uma resolução que saiu da COP27, que foi mês passado, é de tentar segurar o aumento da temperatura de 2% para 1,5%, desculpa. Fazer esses acordos de dinheiro mesmo, de financiamento para a gente conseguir replantar. Então, eu acho que são esses pequenos passos que lá em 2030, 2050, a gente vai conseguir revisar a agenda e formular o que deu certo, fazer de novo o que ainda não conseguiu ser feito. Então, querendo ou não, é passo a passo, é um trabalho bem devagar, apesar da gente ter uma certa urgência para resolver essas questões, né? Perfeito. A gente já está quase para encerrar aqui. Eu queria só fazer uma última pergunta envolvendo talvez a cidade, o estado, mas a gente tem algumas perspectivas de como a nossa cidade, o nosso estado vai ser afetado pelas questões climáticas, assim, talvez no curto, médio ou longo prazo, dentro de qualquer prazo. Tem alguns prognósticos do quanto as mudanças climáticas, os eventos climáticos vão afetar a nossa região aqui? Tem, a gente já está vendo isso hoje, assim, a gente não precisa pensar lá na frente com todas essas chuvas inundando São Paulo. Então, a gente colocou cimento nas ruas e esqueceu que a água precisava escoar para algum lugar. Então, a gente passou muito com chuvas, enchentes, deslizamentos. Eu acho que essas são as ações que mais podem acontecer em São Paulo e no Brasil como um todo. Interessante. Esse ponto aí, ele é bastante, digamos, recente, porque ontem a gente teve uma chuva muito grande aqui na cidade, né? E algumas regiões próximas lá de onde eu moro teve um alagamento sinistro, assim, e duradouro. Então é algo que a gente já está vivenciando, a gente já está vendo alguns deslizamentos, por exemplo, ocorrendo no sul. Então, quando a gente fala de eventos climáticos, a gente está falando de algo que não é do futuro, né? Algo de hoje. Então, Marcela, desculpa, queria agradecer a sua participação e seus comentários. Eu sei que eles são de suma importância para analisar o nosso quadro que a gente está vivenciando hoje e chamar a interação, que daqui a pouquinho a gente já volta, pessoal.